Diniz, boa noite. Boa noite. A gente sabe que na Libertadores, teoricamente, empate em casa não é considerado um bom resultado. Mas nessas circunstâncias, Diniz, a gente sabe, jogando com a menos, né? O time ainda cedeu a grave, depois conseguiu recuperar. Você sai de hoje satisfeito com o time, com o resultado, né? Porque vocês prometeram e entregaram, tanto o Inter quanto o Fluminense, né? Aproveitando também, fala um pouquinho desse herói que está aí do seu lado esquerdo, que quando fala em Libertadores é impressionante, vira um gigante, né? Não, vou começar pelo Cano, as boas notícias, porque o Cano desde que a gente se conheceu no Vasco, já falei mais de uma vez, impressionante como a gente consegue se entender, ele consegue ajudar o time em todas as fases do jogo e ajuda cada vez mais e tem cada vez mais prêmios com os gols que ele marca. Então não é só na Libertadores, é no Brasileiro, no Campeonato Carioca, no gol brasileiro do ano passado. Então é um privilégio trabalhar com um jogador desse nível. É um cara que faz gol do jeito que ele faz, os maiores artilheiros do mundo, e além de tudo ser uma pessoa que nos ensina todos os dias o que é ter esforço, o que é se dedicar para o futebol, o que é amar o jogo. Em relação ao jogo, eu fiquei contente com o que o Fluminense fez. O ponto negativo do jogo de hoje, para mim, claramente foi a arbitragem. Eu peço a vocês que vejam os lances. O primeiro lance que ele dá amarelo para o Samuel, o Valencia faz falta clara no Nino. Aí você pode até admitir que foi um lance que o juiz era jogo de Libertadores, não dá qualquer tipo de falta, então a falta do Samuel é uma falta normal, que não merecia cartão amarelo, mas é um lance claro de falta do Valencia no Nino. E depois, quando ele expulsa o Samuel, ele expulsa com uma convicção que eu achei que tinha sido uma coisa que eu estava até chateado com o Samuel. Eu falei, pô, como o Samuel faz um lance desse? O Samuel nem encosta, o Samuel recolhe o pé, ele dá o segundo amarelo, nem falta foi. O cara compromete o andamento do jogo. Porque a gente espera que a arbitragem seja justa. Não quer benefício de nada, zero. Que lá em Porto Alegre a arbitragem seja justa e que ganhe o melhor. O Inter é um grande time, vai estar com a sua torcida. Mas o juiz interferiu completamente na partida, no andamento do jogo hoje. Completamente. Era um lance que o VAR poderia chamar. Porque o Samuel viu o lance agora, não faz nada. Não merecia nada. O máximo que ele podia dar é uma falta de jogo e ele expulsa uma convicção que para mim era um lance assim, uma aberração, que o Samuel de fato cometeu um erro que não era para se cometer. E depois ele deu 3 minutos de acréscimo, o gol saiu, deu 3 minutos de acréscimo, a bola ficou, eles promoveram mais uns 3 ou 4 ataques até ele terminar o jogo, praticamente quando fez o gol. Não subiu uma placa a mais, que era um minuto a mais, deu 3 minutos, e aí os caras atacavam, a bola ia para a direita, a gente defendia, para a esquerda, defendia, e deixa o jogo correr praticamente até o Inter fazer o gol. Então eu espero que na partida de volta, que a arbitragem ela consiga ser justa como deve ser. Diniz, boa noite. Marcelo Neves. Na zona mista, o Marcelo falou que o Fluminense costuma treinar com 11 contra 10. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quanto isso ajudou o Fluminense hoje contra o Internacional. E você falou do Samuel Xavier, se você já conversou com ele no vestiário após o jogo. Não, eu não conversei porque o Samuel foi pro doping. Mas o Samuel é um jogador assim, que entrega muito pro Fluminense. Foi o grande herói da nossa passagem aí contra o Argentino juntos. Totalmente focado, identificado com o clube, identificado com o torcedor, e foi expulso injustamente. Qual foi a primeira pergunta? Sobre o treino, a gente treina e obviamente que ajuda numa situação de inferioridade numérica, mas o que mais ajudou acho que foi essa entrega dos jogadores e o ganho que a gente teve, o acréscimo da torcida, que começou a cantar mais ainda, empurrar o time, que conseguiu jogar muito junto com a equipe hoje mais uma vez. A gente agradece a torcida do Fluminense e a gente lá no Sul vai fazer de tudo para correr por eles. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano, Thiago da Band. Diniz, a escalação hoje até surpreendeu alguns de nós que estávamos esperando o time do Fluminense. Você veio com o Ganso e também com o Kennedy. A gente esperava que talvez você viesse com o Alexander. Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia do início do jogo e, se me permitir, para o Cano também. É artilharia, são 11 gols agora na Libertadores, você até abriu uma certa vantagem do segundo, que é o Paulinho do Galo com 7. Como é que você vê isso, abrindo bastante essa vantagem, mais uma artilharia na carreira? Muito bom, sempre é bom poder fazer gol, primeiramente poder ajudar o time. Então, todos os gols que eu marquei foram na casa do time coletivamente. Então, muito feliz pelo presente, espero continuar assim, poder fazer gol
lá no Inter e poder passar essa gran final. Vocês podem ter ficado surpresos, mas não deveria, né? Porque a gente jogou com o John Kennedy e o Cano lá contra o Olímpia, jogou aqui contra o Olímpia também, estava numa das possibilidades, podia estar jogando com ele ou ser com o Alexandre. Talvez se o Alexandre estivesse jogando, vocês iam falar que era surpreso porque alguém não jogou, né, o Alexandre entrar. Então não teve o critério, foi o melhor time que eu achei que era merecer o jogo. Eu achei que foi tudo bem, se não tem expulsão. A gente, não que o Alexandre não possa jogar, a gente podia ter outra formação, mas é uma formação totalmente coerente com aquilo que o Fluminense tem apresentado e jogado nas últimas partidas, quando a gente tem todo mundo à disposição. Eu fico pensando que o time vai ficar mais ofensivo, eu fico pensando que o time vai ter mais chance de ganhar. É isso que passa na minha cabeça, né? Se o time vai ficar mais ofensivo ou menos ofensivo. Era o melhor time que eu achei, vou botar, porque o time não fica... Jogou assim contra o Olímpia aqui, contra o Olímpia lá, e o time não ficou em nenhum momento exposto defensivamente por conta da formação. Se a gente, quando todo mundo colabora para correr, o time marca um sistema. O Cano e o John Kennedy ajudam muito a marcação quando jogam os dois. Então, naquele momento, no momento do Olímpia, eu achei que era a melhor formação, e hoje também, pro jogo de lá, a gente vai ver se essa é a melhor formação ou não. Se for, se a gente achar que essa formação vai ter mais chance de ganhar, é que a gente vai botar. Boa noite, Fernando. Caio Trivela. Queria te perguntar, logo depois que o Samuel Xavier foi expulso, ainda quando o Ener Valencia estava caído no campo, você reuniu os auxiliares, vocês conversaram durante um momento, e foi nesse momento também que subiu a placa dos acréscimos, que acabaram sendo mais longos do que foram anunciados. Queria saber o que você conversou com os auxiliares e qual foi a tomada de decisão para não substituir naquele momento, não colocar um lateral e acertar a defesa. Logo depois do Fluminense tomou um gol, porque você optou para fazer isso no intervalo e não naquele momento. Obrigado. E para o Cano, e queria saber, você teve 2 chances e fez os 2 gols do Fluminense. Você costuma ser muito eficiente, mas hoje o Fluminense estava com -1 até quando você fez o segundo gol. E era uma situação muito difícil do jogo. O Fluminense estava numa situação muito difícil do jogo. Quanto isso representa e se você acredita que pode ter sido muito importante para a classificação do time? Obrigado. É sempre bom, a gente queria ganhar o jogo, não conseguimos. O time é um time de guerreiro mesmo. Hoje deixamos tudo dentro do campo. A gente procurou no segundo tempo, com um jogador a menos. É difícil poder jogar, mas o desempenho do time foi muito bom. A gente queria ganhar, mas não conseguimos. Então, agora é continuar trabalhando para o próximo jogo poder fazer nosso melhor. Então, cara, essa pergunta, uma daquelas perguntas que elas são feitas, ela viria uma pergunta tão fácil de ser feita, mas assim, tão sem profundidade, porque assim, o que teria a ver o gol com a não entrada no lateral, se você quer para acertar a defesa não ficou desacertado, o cara cruzou a bola aqui, antecipou, o Arias foi para lá, porque faltava 2 minutos, já tinha acabado o jogo. Você achava mais coerente colocar um jogador frio? Então tá bom. Que é uma pergunta assim em cima do resultado do que aconteceu. Se não tivesse saído do gol, você ia perguntar. Você quer discutir ou você quer esperar eu responder? Se quiser discutir, a gente discute. Você faz a pergunta, você tem que ficar debatendo. Então, assim, você fez uma pergunta que é uma pergunta que... Então tá bom, você faz pergunta em cima do resultado, eu vou responder. Eu não mudei porque achei que era para mudar. Você pode responder assim, se eu achei que fosse para mudar, eu teria mudado. Eu achei que não tem coerência, é muito mais arriscado colocar um jogador frio faltando 2 minutos. O Arias foi lá e treina. Você deve saber que os caras jogam em outras posições. O John Kennedy foi lá para ajudar do lado do Arias e não tomou gol por causa disso. Você justificou que tomou gol logo em seguida. Então, assim, para você, tomou gol porque eu não mexi. É isso, a mensagem que você passa é essa com a tua pergunta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver. Então, se o Guga tivesse entrado no lugar, tivesse tirado o Ganso, aí não ia tomar o gol. É capaz de falar assim, por que você mexeu, que tomou o gol? É ficar falando em cima do resultado, porque a gente fala diversas vezes isso. Tinha que futebol melhor, e a discussão fica em cima do resultado do jogo. Tomou o gol, porque logo depois tomou o gol. Foi a pergunta que você usou. E você quer ficar discutindo ainda. Boa noite, Cano, Felipe Fera, das Soluções de Colores. Para falar, como você não gosta muito, falar mais do desempenho do que do resultado. Você falou que antes da expulsão estava tudo bem. O Fábio fez 2 ou 3 defesas difíceis e também teve, enfim, algumas chances para o Inter ali no primeiro tempo. Eu queria saber se você achou
essa estratégia inicial deu certo, ao repetir o time praticamente contra o Olímpia, né, com exceção do Marcelo, e também se o resultado final de 2-2 foi justo, na sua opinião? Eu achei que o resultado, pelo que aconteceu no jogo, foi justo. Pelo erro da arbitragem, não. E eu também não falei, momento que estava tudo bem. Se a palavra passou, eu não lembro se estava tudo bem. Eu falei que eu gostei do time. Tudo bem? Eu falei que estava tudo bem. Falou que estava tudo bem nem quando ganha. Quando ganha de 7-0, já está tudo bem, sempre tem coisa para corrigir. O time, a escalação, acho que ela foi ok. E os erros que acontecem, tem erro que é individual, não tem a ver com a escalação. Tem erro que é coletivo, que é por conta de um desarranjo. Aí a gente vai, se você acha que foi por causa da escalação, eu discordo de você também. Não tem nada a ver com a escalação, os erros que a gente teve. Foi erros de encaixe, falta de encaixe, falta de pressão, às vezes qualidade do adversário. E o Flamengo, de fato, fez dois lances que o Inter teve muito perigosos e lances assim de individual. Não tem a ver com a escalação, porque a escalação seria, se fosse a escalação na tua cabeça, para você fazer a pergunta, seria entrar o Alexander. As chances que o Inter teve não tem nada a ver estar com o Alexander no campo, não. Foi? Eu achei que a estratégia deu certo, a gente marcou, a gente cometeu, eu acho que deu certo, muito certo, a gente marcou, a gente tinha que marcar, a gente não cedeu os espaços que o Inter precisava, a gente teve dois erros que a gente cometeu, um que a gente entregou de saída e um desencaixe de marcação, foram as duas chances do Inter, e o Fábio fez duas defesas. Agora erros acontecem, assim, a estratégia foi boa, a estratégia, a gente conseguiu jogar, a gente conseguiu ter domínio, a gente conseguia pressionar alto, a gente agora às vezes deu certo, então a estratégia ela foi, agora se que negócio, para essa agenda dar certo, o Inter não podia ter nenhuma chance de gol e o Fábio não podia defender a defesa. Aí a estratégia teria dado certo. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Diniz, primeiramente, até falando de estratégia, como você estava falando, as trocas de intervalo foram compreensíveis. A saída do Felipe Melo, qual foi a ideia em trocar ele pelo Marlon? Porque foi a única troca que trocou um jogador pelo outro, da mesma posição, digamos assim, né? E para o Cano, segundo ano seguido, você vai ser artilheiro do Brasil, é muito difícil não ser mais esse ano. Como é que você vê isso, essa evolução em 2 anos de Fluminense, dobrando praticamente seus números de gols? Boa noite. A gente sempre tem um jeito de treinar, de jogar, de fazer, de entender o que Fernando pide dentro do campo. Então, um conjunto de muitas coisas que están aconteciendo también este año que es muy bueno individualmente y colectivamente también, porque mis compañeros juegan colectivamente y para mí es mucho más fácil. Entonces, un presente bom e continuar desse mesmo jeito. Em relação às trocas, a gente deu a pergunta em relação ao Felipe Melo. O Felipe Melo estava sentindo, deu uns 25 minutos no primeiro tempo, já estava sentindo um pouco o joelho. A gente estava com um jogador a menos, a gente ia acabar ficando mais exposto, tendo que correr mais, então esse foi o motivo principal da saída dele. Aqui, boa noite, Fernando. Zé Alberto, Rádio Gaúcho, boa noite, Fernando. Fernando, qual é a principal diferença? O jogo terminou empatado, não tem vantagem, o que muda é o local, vai ter que mudar a escalação, porque tem jogador suspenso aí, o Samuel, mas qual é a principal diferença que tu prevês para o jogo de Porto Alegre? E qual é talvez tu mude estratégia em função de alguma coisa, te mostrar satisfeito com o time? Então eu parto desse princípio. O que precisa mudar para o Fluminense para garantir? Eu estou falando em tempo normal, claro que no empate era o mas qual é a principal modificação que tu já antevê, terminado o jogo agora há pouco, do jogo daqui para o jogo de Porto Alegre? Eu não sei estrategicamente como que pode ser o jogo lá. O que tem uma diferença, que é uma coisa que não é que determina o resultado de jogo, mas que ajuda. Jogar aqui no Maracanã com a nossa torcida é um fator que ajuda muito. Só pelo nosso retrospecto aqui. Do mesmo jeito que jogar lá no Rio Grande do Sul, o Inter com o apoio do torcedor também ajuda o Inter. Quer dizer que determina aqui, que determina lá. Mas esse é o fator, eu acho, principal. E a gente, agora assim, a gente estava esperando, como o Inter também espera tudo. O Inter poderia ter pressionado mais, poderia ter marcado um bloco médio quando marcou, poderia ter marcado um pouco mais atrás, como em determinados momentos ficou mais atrás. A gente não dá para antecipar muito o que vai acontecer lá. A gente tem que estar preparado para tudo aquilo que o Inter pode promover no jogo. Ok, Diniz, obrigado, Cano. Valeu. Obrigado, gente.